Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Rio Verde. É com muita alegria que venho hoje falar com vocês sobre a segunda fase da UBMEP 2022. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns para você, aluno que foi aprovado para essa segunda fase, e dizer para vocês que nós já estamos preparados para ajudá-los a estudar e se preparar para essa segunda fase. Hoje eu venho aqui com algumas dicas sobre essa prova da segunda fase. Alguns alunos já fizeram essa segunda fase em outros momentos, mas existem alunos que foram aprovados que nunca fizeram essa prova da segunda fase. Então nós vamos começar aqui, falando que eu tenho certeza que vocês estão preparados para receber medalhas e menções honrosas. Mas para isso a gente precisa ter foco nessa reta final. São 2 meses que nós vamos nos preparar para essa segunda fase. O nível 1 tem alguns conteúdos que estão já separados aqui, que você precisa estudar para essa segunda fase. Raciocínio lógico cai em todas as etapas da UBMEP, tanto de nível 1, 2 ou nível 3, e também na primeira fase e na segunda. Mas para a segunda fase, o nível 1 tem que se preparar com raciocínio lógico, áreas, fração, contagem, distâncias, perímetros, números primos, múltiplos e divisores, média aritmética e paridade. Para os alunos de nível 2, os conteúdos que vão ser cobrados nessa prova da segunda fase são raciocínio lógico, contagem, áreas, porcentagem, paridade, fração, perímetro, ângulos, distâncias, potenciação, múltiplos e divisores. A prova da segunda fase vale 120 pontos. E as questões estão divididas em 6. Normalmente, as questões apresentam item A, B e C. Mas, em alguns casos, algumas questões também apresentam item D. A gente não tem como ter uma certeza. Cada ano, ela aparece de uma forma. Mas essas questões, elas têm valor de 20 pontos cada questão. E não estão distribuídas igualmente por item, não. O item A, normalmente, é o mais fácil, então ele tem uma pontuação menor. O item B já é intermediário e, normalmente, o último item da questão é sempre o mais trabalhoso para se resolver. Então, ele é o item que vale uma pontuação maior. O total das questões em valor é de 120 pontos. Então, se uma pessoa fechar uma prova de segunda fase da UBMEP, é o máximo de pontuação que ela vai ter, é esses 120 pontos. Mas para ser medalhista de ouro, não necessariamente precisa fechar essa prova. Porque, em média, um aluno que tira 90 pontos a 100 pontos, ele já é medalhista de ouro. Vamos ver sobre essas medalhas, então. São distribuídas para as escolas públicas 200 medalhas de ouro no Brasil inteiro. Para nível 1, 200 para nível 2 e só 100 para nível 3. De prata, para o Brasil inteiro, são distribuídas 500 medalhas de ouro para nível 1, 500 medalhas de prata, para nível 1, 500 de prata para nível 2 e 500 para nível 3. Bronze já são 1.500 medalhas para nível 1, 1.500 para nível 2 e 1.500 para nível 3. E as menções honrosas são 15.400 para os 3 níveis também. No Brasil inteiro, você pensar quantos alunos fazem prova, apenas 15.400 conseguem menções honrosas, 1.500 alunos medalhas de bronze. Então, é um grupo seleto mesmo, os que são premiados na UBMEP. E eu tenho certeza que nossos alunos da rede vão estar neste grupo. Como eu disse anteriormente, a pontuação, não existe uma regra fixa, porque eles consideram a maior pontuação a nota máxima. Então, em média, quem tira 90 a 100 pontos aproximadamente consegue uma medalha de ouro, quem tira 50 pontos a 60 tira medalha de prata, e de 40 pontos a 45 consegue uma medalha de bronze. Vamos pensar nas questões de 2018, que eu tive acesso à pontuação e eu posso explicar melhor para vocês. Como eu disse anteriormente, o item A geralmente é o mais fácil. Olha lá como foi pontuada em 2018 a prova de nível 1. A questão 1 foi 6 pontos para o item A, 6 para o item B e 8 para o item C, que é um item mais trabalhoso. Já a questão 2, apenas 4 pontos para o item A, 8 pontos para o item B e 8 pontos para o item C.
A questão 5 de 2018, olha lá, ó, apareceram item A, B, C e D nela, sendo o D o mais difícil com a pontuação maior. Então, aqui você pode ver, ó, que se você só fizer as questões de item A, só o item A de todas as questões, você não consegue nenhuma medalha, ó, 24 pontos só, porque são os itens mais fáceis, né? Então, a gente tem que trabalhar para que você consiga desenvolver os itens A, B e C de todas as questões, ainda que você não consiga concluir totalmente, mas você precisa aprender a escrever tudo que você compreendeu. Por que escrever? Porque a segunda fase, as questões são todas abertas, elas não têm múltipla escolha. Você vai ter que escrever o que você compreendeu e como chegou a solução de cada item. Ó, eu deixei aqui uma questão para você entender, para quem nunca fez. Ó. Ela vem assim, ó, a questão, o enunciado e depois os itens para que você possa responder. Tem detalhes muito importantes aqui, ó, que você não pode deixar de prestar atenção nessa explicação. Alguns alunos são desclassificados porque preenchem incorretamente o gabarito, onde você coloca seu nome, seus dados pessoais. Outros alunos escrevem nesses quadrinhos que estão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Esses quadrinhos que estão aqui, o aluno escreve aqui dentro e ele não pode, ele é desclassificado, porque isso aqui só pertence aos professores que vão fazer a correção da sua prova. Você não pode escrever nada aqui dentro, ó. Essa é a primeira página da sua prova. Outra coisa, lembra que eu falei que você vai usar raciocínio lógico, aritmética, geometria, análise combinatória para estudar para essa segunda fase? O raciocínio lógico está presente em todas as outras áreas do conhecimento de matemática que vão ser cobrados. Então, a gente precisa estudar bastante e você desenvolver as questões para que o seu raciocínio lógico seja desenvolvido. Não adianta fazer só questões fáceis. Você tem que trabalhar mesmo as questões que você tem dificuldade para que você consiga desenvolver o seu raciocínio lógico. Quando você for resolver sua questão, esses espaços aqui, ó, onde eu coloquei espaço para resolver a letra A, é aqui que você tem que escrever a resolução da sua questão. Nunca nesse quadradinho. Esse aqui você não pode escrever nada. Isso aqui pertence ao corretor da sua prova. Alguns alunos cometem o erro de colocar a resposta da letra B, por exemplo, aqui em cima nessa linha. E esse aqui é uma linha de divisão entre a letra A e a letra B. Você não pode escrever a resposta aqui em cima. Porque a sua resposta da letra B tem que estar abaixo da letra B e nunca acima dela. Que é outra coisa que eu já vi alguns alunos também cometerem de erro é não usar o rascunho. Ele faz nos espaços da questão o seu rascunho. E não pode. Esse rascunho aqui é para você usar. Aqui você pode escrever o que você quiser. O corretor não vai ler. Então, se você errar aqui, não tem problema. Você refaz a questão. Agora, aqui você tem que deixar a questão certinha. Então, muito cuidado ao resolver suas questões na sua prova da segunda fase, porque são detalhes importantes esses que eu estou passando para você. Outra coisa importante, aluno, eu peguei uma questão de nível 1 de 2018 para dar exemplo de como você vai resolver. Vamos pensar nessa questão aqui, ó. O sapinho da figura pula de uma pedra para outra, para a pedra vizinha, dando voltas em torno do lago. Por exemplo, se ele pular 2 vezes a partir da pedra A, no sentido horário, ele vai parar na pedra C. Então, olha aqui o sapinho. Ele está aqui na pedra A. Se ele pular 2 vezes, ele vai parar na pedra C. Esse é o enunciado da questão, no sentido horário. Então, aqui ele já me dá o sentido horário, e eu já sei o que é horário, então, e o que é anti-horário. Anti-horário seria o contrário. Agora, em cada item existe uma pergunta. Então, essa parte do enunciado aqui, ó, é a parte comum do enunciado. E você vai ter que responder item a item no espaço correto. Esse espaço em branco vai ser para você resolver o item A, que a gente vai ler agora, para eu te dar como exemplo. Ó. Partindo da pedra A, em qual pedra o sapinho vai parar se ele pular 15 vezes no sentido horário? Então, lá no enunciado, ele já te conta o que é sentido horário. Ó. Sentido igual dos ponteiros do relógio. Ele sai do A, vai para o B, depois vai para o C. Esse é o sentido horário. Então, ele quer que seu sapinho pule 15 vezes. Esse espaço aqui não é para você desenhar o sapinho pulando. Por exemplo, ó, a professora Viviane desenhou o sapinho pulando aqui. Ó, primeiro salto, segundo salto, terceiro salto.
Isso aqui, esse raciocínio tem que estar na sua mente ou no seu rascunho. Esse raciocínio não tem que estar desenhado lá. Aquele espaço é para você escrever. É claro que a gente vai pensar, ó, ele precisa dar 15 saltos. Então, se ele dá 1, 2, 3, 4 saltos, ó, 5 saltos, a ideia é essa aqui mesmo. Ó. Isso aqui está na nossa mente ou no nosso rascunho. Quando ele chega no salto de número 9, ele volta no ponto inicial. Olha lá, está no ponto A de novo, na pedra A de novo. Mas ele não vai dar 15 saltos? A letra A não disse isso? Então eu tenho que continuar com o meu sapinho aqui, ó. Salto 10, salto 11, 12, 13, 14, 15. Se você for desenhar esses saltos aí, o seu espaço nem é suficiente. O espaço é para você escrever. Você vai fazer um desenho apenas se for uma questão de geometria e o desenho for uma explicação do desenvolvimento da sua questão. Caso contrário, nós vamos escrever. Como que nós vamos fazer? Ó, a gente vai escrever assim, ó, uma resposta que seria coerente e suficiente para responder essa questão. Iniciando pela pedra A, o sapinho chega novamente na pedra A após 9 pulos, que foi o que a gente fez, ó, né, mentalmente ou manualmente. Após 9 pulos, ele chega na pedra A. Você vai escrever isso. E depois, continuando com o 10º salto, o 11º salto, até chegar no 15º salto, ele vai parar na pedra G. Então, uma questão muito simples, que valia 4 pontos. Lembra que a gente conversou anteriormente? Então, se você escreveu que saindo da pedra A, o sapinho chega na pedra G após 15 saltos, é uma resposta correta e você tem pontuação máxima. Então, foi uma questão muito simples. Agora, vamos pensar no item B. O item B, ó, o que ele fala no item B? Então, eu coloquei a resposta do item A, bem bonitinha, para você entender, e vamos passar para o item B. Ó. Novamente partindo de A e começando no sentido horário, o sapinho pula 2018 vezes. E sempre muda de sentido a cada vez que o número de saltos for múltiplo de 8. Em qual pedra ele vai parar? Então, essa questão já envolve um desenvolvimento maior do aluno para ele conseguir chegar na resposta. Ele precisa ter um conhecimento maior de matemática, conceitos de múltiplo. Então, por isso é uma questão que vale mais. Então, a gente tem que ver tudo isso também. Então, vamos pensar aqui juntos. 2018, saltos esse sapinho vai dar. Mas toda vez que ele dá um salto de número múltiplo de 8, ele muda de sentido. Então, eu tinha lá no desenho, o que é sentido horário e o que é sentido anti-horário. Então, a gente deu um salto de um número múltiplo de 8, ele muda o sentido, vai para o sentido anti-horário. Então, vamos pensar juntos agora, ó. Sapinho sai do ponto A, ó, do ponto A, e vai dar ele vai dar, ó, um pulo, um salto, outro, 8 saltos. Quando ele deu 8 saltos, que o 8 é múltiplo de 8, ele muda o sentido. Então, vamos juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele parou lá na pedrinha I. Agora ele volta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 mais 8, 16. Então, a cada 16 saltos, ele volta para o ponto inicial. Isso é bom, porque todos os 16 saltos eu posso descartar. Então, o que eu fiz? Peguei o 2018, então eu descobri um padrão, gente. Pensa nisso. Eu descubro um padrão, e é isso que as questões da UBMEP pedem, para que o meu aluno pense e descubra esse padrão. Então, eu vou dividir o 2018 por 16, eu fiz a divisão aí para vocês, ó. Quer dizer que esses 126 saltos aqui, quer dizer que quando eu multiplico 126 por 16, eu descarto todos os 2016 saltos e sobra só 2, olha lá. É os 2 saltos que eu quero. Por que os outros eu descarto? Porque vai voltar sempre para a pedra A. Ele pula 16 vezes, volta para a pedra A. Depois pula mais 16 vezes e volta para a pedra A. Então, eu posso descartar os 2016 saltos que ele vai voltar para a pedra A. E só os 2 de resto dessa divisão, ó. 2018 dividido por 16 dá quociente 126 e resto 2. É o resto que me interessa. Então, eu vou colocar o sapinho lá na pedra A e ele vai pular mais 2 saltos. Então, ele vai parar em qual pedrinha? Pedrinha C.
E é isso que meu aluno tem que escrever, ele tem que dissertar sobre essa questão, escrever o que ele fez. Então ele vai escrever com as palavras dele, mas de forma que o corretor possa entender, possa compreender. O que ele vai escrever? Que ele compreendeu que a cada 16 saltos o sapo volta para a pedra original, que é a pedra A, que então ele fez a divisão do número 218 por 2018, desculpa, por 16 e encontrou o resto 2, e que basta então que ele posicione o sapinho novamente no ponto A, que é a pedra A, com mais 2 saltos ele vai parar na pedra C. Então esse item é um item mais trabalhoso, portanto a pontuação do item B é maior que a pontuação do item A. E finalmente eu respondo então, né? Eu respondo, ó, tem que escrever o que você fez. Não é colocar resposta só, não. Não é colocar assim, pedra C, não. Porque é uma resposta muito sem justificativa. E lá na sua prova, as respostas sem justificativas não são consideradas. Então você tem que escrever o que você pensou, né? Que você encontrou o padrão, que você encontrou a resposta, tá certo? Então, vamos trabalhar isso agora esse semestre, né, gente? Trabalhar essas questões e você vai desenvolver as suas respostas. Vamos para o item C, que é o último. O item C fala que finalmente o sapinho partiu da pedra A no sentido horário e pulou 810 vezes. Só que a cada vez que ele parava no múltiplo de 8, ele mudava o sentido. E quando parava no múltiplo de 12, ele também mudava o sentido. E quer saber que após 810 saltos, né, onde ele parou? Então aqui é uma questão mais trabalhosa, eu preciso entender o contexto de mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Eu vou compreender que a cada 24 pulos ele volta para a pedra inicial. Então é uma questão, olha lá, que se ele der 24 pulos, olha lá, ele volta para a pedra inicial, mesmo voltando o sentido do salto, porque o sapinho nos múltiplos de 8 muda o sentido e múltiplos de 12 também muda. Aí eu vou dividir, então, 810 saltos por 24, encontro o resto 18. Então, basta você iniciar na pedrinha A e fazer os 18 saltos que você vai encontrar a resposta que o sapo para na letra G. E por ser a questão mais trabalhosa, que envolveu mais conteúdos matemáticos, é a questão que eu tenho uma pontuação maior. Então, é sempre assim as questões da prova da segunda fase. Começa no item A mais fácil e vai aumentando o grau de dificuldade. Mas queria dizer para vocês, então, que nós estamos aqui prontos para te ajudar. Então, parabéns nossos alunos que passaram para a segunda fase, né, da UBMEP, e todos os professores da rede estão dispostos a te ajudar. Conte conosco. Boa sorte para você, aluno.